Oi, turminha. Nós vamos ver hoje aula 77 e 78. Ainda aqueles problemas de lógica envolvendo o princípio multiplicativo e o princípio aditivo, tá? Vamos trabalhar com divisão em casos também. Nós vamos fazer aula 77 e 78. Na 78 vai ser um pouquinho diferente, mas vocês vão ver que vão seguir o mesmo padrão da outra aula, que você vai ter que interpretar o exercício, separar em opções, estudar cada caso separadamente, para depois então tá somando todas as suas respostas, tá? Então aqui no primeiro exercício, eu vou fazer com vocês, tá escrito: numa livraria há 8 livros distintos de terror, 5 livros distintos de poesia, 3 livros distintos de ficção científica e há também 6 livros duplos, contendo um livro de terror e um de poesia, 9 livros duplos contendo um livro de terror e ficção científica. De quantas formas podemos fazer uma compra que tenha exatamente um exemplar de cada livro? Ou seja, ele quer que tenha pelo menos um de cada com as combinações que ele deu. Então, vamos analisar os casos aqui separadamente. O primeiro, a gente tem que ter nenhum livro duplo, todos distintos. Então a gente vai ter 8 para terror, 5 para poesia e 3 para ficção científica. Aqui eu vou multiplicar, eu não vou somar. Por que eu vou estar multiplicando? Porque em qualquer um dos casos, eu vou ter que estar misturando as opções. Então eu vou ter 8 livros e cada um deles eu posso combinar com 5 e cada um desses 5 eu posso combinar com 3. Então 8 vezes 5 vezes 3 vão dar 120 maneiras diferentes. O segundo caso é eu comprar um livro duplo de terror e poesia e um dos 3 de ficção científica. Então aqui eu vou ter 18 possibilidades. E o terceiro caso é comprando um dos 9 livros duplos de terror e ficção científica e um dos 5 de poesia. Então 45 maneiras. Então no total eu vou ter 120 mais 18 mais 45, 183 maneiras diferentes, ok? No exercício 2, está falando sobre o código Morse. Ele fala que no código Morse as letras dos algarismos são feitos por sinais de pontos e traços. No total, há 50 caracteres. Quantos sinais de pontos e traços diferentes eu vou precisar ter para que, no mínimo, eu tenha 50 caracteres? Então, vamos analisar comigo. Cada um dos caracteres tem a opção de ser um ponto ou um traço. Ou seja, cada um deles tem 2 opções. Eu tenho que analisar até dar 2 elevado a qualquer número, que vai dar 50, acima de 50. Então, se eu tiver só uma combinação de números, eu vou ter 2 elevado a 1, vou ter 2. Se eu tiver 2 combinações de números, eu vou ter 2 elevado a 2. Se eu tiver 3 combinações de números e assim sucessivamente. Onde vai dar 30 códigos é no 2 elevado a 4, que são 4 combinações de números. Aqui eu vou ter 30 combinações. Ok? 2 elevado a 5 dá 32. Somando com as 30 que eu tinha aqui, 2 a 1, 2 a 2, 2 a 3 e 2 a 4, mais 2 a 2, mais 2 a 3, mais 2 a 4, mais 2 a 5, eu vou ter 62 códigos diferentes.
Então, eu preciso de 62 códigos para representar sequências de comprimento 5. 5 códigos diferentes, tá? O exercício 3, o último dessa aula, antes da gente ir para a próxima, nós temos que as placas de automóveis de um carro são formadas por 3 letras e 4 algarismos, ou 4 letras diferentes e 3 algarismos. Se o alfabeto possui 26 letras, quantos automóveis poderiam ser emplacados no máximo? Então, o primeiro caso, a gente vai ter 4 letras e 3 números. Número, 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 letra, letra, letra. Opa, são 4 letras, né? Não, 3 letras e 4 algarismos. Falta um número aqui. Não falou que as letras precisam ser diferentes, elas podem ser repetidas. Então, eu vou ter 26, 26 e 26. E aqui eu vou ter 10, 10, 10 e 10. No total, vai dar 175 milhões, 760 mil carros. E o segundo caso é 4 letras distintas e 3 algarismos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Letra, 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 número, número, número. Então, aqui eu vou ter 26, eu não posso repetir 25, 24 e 23. A única coisa que eu posso repetir é os números. Então, no total aqui eu vou ter 358 milhões e 800 mil possibilidades. No total, a gente vai ter 534 milhões 560 mil carros emplacados nesse país do exercício, tá? Vamos prosseguir então para a aula 78. Na aula 78, a gente vai fazer outro esquema, chamado tudo menos o que não interessa. Nesse caso, a gente vai calcular todas as possibilidades num geral e vai subtrair aquelas que não interessam pra gente. Porque se eu tirar aquilo que eu não quero saber, sobra exatamente o que eu estou procurando, tá bom? Então, ó, uma casa tem 8 janelas. Para que fique bem arejada, é preciso que pelo menos 2 janelas estejam abertas. De quantas maneiras isso pode ser feito? Tá. Então, vamos lá. Primeiro exercício. Eu tenho um total de 8 janelas, certo? Cada janela pode estar aberta ou pode estar fechada. Então, cada janela tem 2 possibilidades, aberta ou fechada. Como são 8 janelas, 2 elevado a 8, que dá 256. O que não pode ocorrer? Nenhuma janela aberta ou apenas uma janela aberta. Então, o primeiro caso que não pode acontecer é nenhuma janela aberta, que pode ocorrer uma única vez. E o segundo caso é pelo menos uma janela aberta, que pode ocorrer 8 vezes, todas estarem fechadas e só uma aberta. Então, no total, eu vou ter 256 menos 1 menos 8, que vai dar 247 maneiras. Esse jeito é mais fácil do que analisar. Esse jeito é melhor do que analisar tudo separado, todas as opções separadas, tá? Vamos ver o exercício 2. No 2, quantos números de algarismos não são múltiplos de 5? Então, eu vou ver primeiro todos os números de 4 algarismos, ok?
4 algarismos. 1, 2, 3, 4. O primeiro algarismo nunca pode ser 0, então eu tenho 9 opções. Os outros pode ser qualquer número. Então eu vou ter 9.000 números de 4 algarismos. Desses 9.000 números de 4 algarismos, eu tenho que saber quantos são múltiplos de 5. Para eu saber quantos são múltiplos de 5, basta eu dividir 9.000 por 5, que dá 1.800. Essa é a quantidade de múltiplos que eu tenho entre 1.000 e 9.999. Então, o que eu quero que não são múltiplos, 9.000 menos 1.800. Que vai dar 7.200 números. Ok? Então, essa foi a aula de hoje, aula 77, 78, sobre os problemas envolvendo um pouquinho de lógica e de probabilidade aí, tá bom? Qualquer dúvida vocês deixem aí nos comentários, a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau!